Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó: se alfa é a medida da inclinação de uma reta e m é a sua declividade ou coeficiente angular, copie e complete a tabela. Então, temos aqui os ângulos alfas, ó, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135 e 150. E temos m, que é o número que vai ficar no coeficiente angular da equação da reta, certo? Antes de completar isso aqui, vamos relembrar algumas coisas. Quando eu tenho o m, o m é o ΔY sobre o ΔX, certo? Esse ΔY na nossa circunferência trigonométrica nada mais é do que o seno do ângulo, certo? No caso, seno de alfa, e o ΔX é o que está no eixo dos cossenos. Ó. Lembra que o eixo x é o eixo dos cossenos, o eixo y é o eixo dos senos. Então, isso aqui é pegar o seno dividido pelo cosseno de um certo ângulo, certo? Então, se eu estou no ângulo zero, é pegar a tangente de zero. Tangente é seno sobre cosseno, certo? Então, m é a tangente do ângulo. Então, nessa primeira informação, se a gente for analisar a circunferência trigonométrica, deixa eu desenhar ela aqui para ficar mais claro. Vamos pegar aqui os dois eixos, né? Eu tenho o eixo x, que é o eixo dos cossenos, e tenho o eixo y. O ângulo zero, ele está aqui, ó, no início. Ele não tem uma certa altura. Então, basicamente, o primeiro era pegar zero dividido pelo cosseno de alfa. O cosseno de alfa, ó, lembra que o círculo trigonométrico tem raio 1, a distância daqui para cá é 1. Então é zero dividido por 1, ou seja, o m0 aqui, 0 dividido por 1 dá zero, certo? Então nessa tabelinha aqui, o nosso m, o nosso coeficiente angular, quando o ângulo é zero, certo? O de 30, eu vou representar assim, ó, m0, agora eu vou representar o m30, certo? O m30, pessoal, o 30 graus, eu vou pegar o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Seno de 30 é 1 meio, né? Dividido pelo cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui me dá a tangente de 30. Quem tiver lembrado já pode colocar direto. Então vai ficar 1 meio vezes o inverso dessa fração. Se eu tenho raiz de 3 sobre 2, fica 2 raiz de 3, certo? Corta 2 com 2, isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 3. Aí eu multiplico por raiz de 3 em cima e multiplico por raiz de 3 embaixo para cancelar a raiz. Em cima, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, o seno de 30 é raiz de 3. O seno não, o m é raiz de 3 dividido por 3. Bom, pessoal, eu sabendo de 30, eu sei o de 150, certo? O de 150 é o mesmo valor, só que negativo. Então, eu vou até colocar aqui, ó, aqui na frente mesmo. M de 150 vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3. Vamos entender por quê, ó. O ângulo 30, ó, se eu pegar 30 mais 150, dá 180. Eles são ângulos suplementares. Se eles são ângulos suplementares, eles têm o mesmo seno, mas o cosseno de um é o cosseno do outro negativo, certo? Então, aqui, pessoal, ia ficar mais por menos, ia ficar o seno positivo e o cosseno negativo. Mais por menos daria menos. Então, ele tem o mesmo valor da tangente de 30, ele tem o mesmo coeficiente angular, só que negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 3, certo? Da mesma forma, vai servir para o de 45 e o de 135. Então, vamos fazer o M45 aí. O M45 é a tangente de 45, que é 1. Mas vamos fazer. Vamos pegar o seno dividido pelo cosseno. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, descobrimos que o M de 45 é 1. E o de 135, menos 1. Eles somam, ó, quando eu somo 45 mais 135, dá 180. Se eles são ângulos suplementares, a tangente de um é igual a menos a tangente do outro, certo? Então, o M de 135 é igual a menos 1. Agora, vamos fazer o de 60. Lembrando que o de 60
e o de 120, eles vão ser o mesmo valor, só que trocado, né? O sinal trocado. Então, eu vou fazer aqui na frente, ó. M de 60. Vamos lá, eu vou pegar o seno de 60 dividido pelo cosseno. O seno de 60 é da raiz de 3 sobre 2. O cosseno dá 1 meio, né? Conserva o de cima, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso de baixo. Corto 2 com 2, raiz de 3 dividido por 1 é igual a raiz de 3. Então, aqui no M de 60 vai ser raiz de 3. No M de 120, ó, lembrando que 60 mais 120 dá 180, então aqui é menos raiz de 3. E para finalizar, vamos procurar o M de 90. O M de 90, pessoal, se olhar para esse ângulo aqui de 90, o ΔX dele é 0. O ΔY é 1. Então é 1 dividido por 0. Não se pode dividir por 0. Ou seja, o M aqui a gente não tem coeficiente angular, certo? Não tem coeficiente angular. Como não tem coeficiente angular, a gente diz que a reta está paralela ao eixo Y, certo? Então aqui, ó, não há coeficiente angular, certo? Coeficiente angular. Não há coeficiente angular. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma questão. Espero que vocês tenham entendido, né? Aqui não existe, eu vou representar assim, ó, um E com corte, um E para a esquerda com um corte. Não existe coeficiente angular. Então, espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.